E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. Bora lá, bora lá. MMT é a teoria favorita dos comunistas. A teoria que olha para a inflação, dívida, impressão monetária de uma forma totalmente diferente. Por Ou seja, deve ser uma forma totalmente errada. isso, depois de ver tantos comunas falando sobre a MMT, decidi fazer um vídeo explicando essa teoria de forma honesta. Mas antes, um disclaimer. Quero agradecer o Diego do canal Economia e Ciência por me ajudar e disponibilizar alguns materiais da MMT. Vou deixar na descrição o canal dele e o Instagram dele para vocês darem uma olhada. Enfim, vamos para a teoria. MMT. Mamata. Já deve ser isso aí, mamata. MMT, que significa Teoria Moderna da Moeda, é uma nova abordagem econômica que tenta explicar como o gasto público, políticas fiscais, o dinheiro mesmo, realmente funciona em economias modernas, onde o Estado emite sua própria moeda. Isso é essencial. A base da MMT, essa teoria, se desenvolve a partir da percepção, de quando o Estado exerce poder sobre a sua própria moeda, algo que é mais recente, se for ver ao longo da história. Ela é pouco conhecida, eu particularmente nunca ouvi falar na faculdade, só descobri essa teoria depois de ver vídeos de comunas falando sobre ela. Bom, eu não assisto vídeo de comuna, então eu não teria nem como saber da existência desse negócio aí. Explica direitinho aí para nós entender aí. Eu aposto que essa teoria vai dizer que inflação é algo bom. Ou que ela vai dizer que a inflação é algo bom, ou ela vai dizer que dívida é investimento. Porque os comunas são tudo retardado. Eles acham que o Estado, quando o Estado fica endividado, não é nós que toma no cu. Depois vou falar por que eles gostam tanto. Mas ela é pouco conhecida, então talvez venha ganhando robustez. Talvez algumas faculdades ela é abordada na Unicamp, algumas lá do exterior, mas ela ainda está começando. Agora vamos falar como a MMT entende o dinheiro, O governo cria dinheiro quando gasta, então sempre que ele for fazer algum investimento ou precisar usar dinheiro, ele vai criar para gastar. Ele Peraí. Sempre que o governo for fazer investimento, ele vai criar mais dinheiro para gastar. Inflação. E onde é que isso é bom? usa dos impostos para retirar dinheiro ou controlar a liquidez, da economia, não para se financiar, porque a ordem é invertida. A gente está acostumado do governo cobrar impostos para financiar gastos, mas aqui Sim, que é o certo, apesar de que imposto é roubo. Mas o certo é ele recolher imposto para poder ele gastar, que é para ele não criar inflação. a ordem inverte. Ele cria dinheiro para investir e usa dos impostos para tanto controlar uma liquidez da economia, para não afetar a inflação, por exemplo, e também para forçar a usar sua própria moeda. Esse é o ponto central, as pessoas usarem a própria moeda do Estado. E o Estado ele já força o povo a usar a própria moeda via coerção. Não precisa de outros meios, não. Certo? O Brasil mesmo ele é forçado a usar o real, sendo que há moedas muito melhores. Então, não vem com essa conversinha de MMT, não, que não precisa disso para forçar a moeda. E também ele usa da dívida pública para controlar a taxa de juros. Ou seja, o dinheiro não é fixo, não é algo externo, ele é uma ferramenta que o governo usa para financiar seus gastos e atingir o pleno emprego ou a plena economia. Ou seja, não tem como, porque ele vai sempre foder a população. Segundo ponto importantíssimo, orçamento público não precisa ser controlado. Um conceito da MMT Peraí, como assim o orçamento público não precisa ser controlado? Você vai me dizer que eles podem simplesmente gastar infinitamente, depois arrebentar o pessoal no imposto? É isso mesmo? Eles vão lá, gastam infinitamente, imprimem infinitamente, depois arrebenta todo mundo no imposto até conseguir arrecadar o que eles imprimiram. É isso? é que a gente não pode olhar para o governo, para o Estado, para um país da mesma forma que a gente olha para a gente, para as famílias. Ou seja, déficits, essas coisas, gastos, não são ruins, não é um problema. Ah, sabia. Não disse? Ganhei a aposta, não disse? Eu tinha apostado que essa merda aí ia dizer que inflação não era ruim, e eu acertei, e ia dizer que dívida também não é ruim. E acertei de novo. Puta que pariu, velho. Nossa senhora, por que comunista é tão retardado, cara? Meu Deus, mas que negócio ruim, cara.
Porque, na ótica da MMT, gastos do governo, o déficit é um investimento, é algo positivo. Então, se for necessário para atingir os objetivos, que seja uma melhora na vida da população, basicamente, não tem problema o governo fazer gastos. Portanto, se o governo emite sua própria moeda, tem um câmbio flutuante e não tem dívida externa em outra moeda, ele está tranquilo, porque ele sempre vai poder emitir moeda, criar moeda para pagar suas dívidas, honrar seus compromissos e investir na economia. Eu sei, isso talvez seja um dos principais pontos que pode gerar estranheza, principalmente quando a gente vem da economia tradicional, né? Porque isso parece furar, né, axiomas, verdades irrefutáveis, né? Porque parece furar. Não, é porque é errado mesmo. Cara, eu acho que nem aquela teoria lá, que já é errada, é tão ruim assim, cara. Meu Deus do céu, cara. De gastos, impressão de dinheiro, coisas do tipo. Mas também não ache que eles vão meter o louco e sair imprimindo dinheiro, coisas do tipo. Existem algumas limitações que a MMT reconhece. Isso eu quero ver. Isso eu quero ver. Primeiro que é a inflação. Se o governo estimula rápido demais a economia, algo do tipo, pode gerar problemas de inflação. Então deve ter esse controle. Porque se existem trabalhadores, né, se o pleno emprego está sendo alcançado, se existem todas as máquinas, produções estão sendo produtivas, não tem por que o governo continuar fomentando a economia se ela já está em capacidade máxima, vamos dizer assim. Por que não? Por que não pode fomentar infinitamente? Me diga. Se fosse algo bom, não era para fomentar infinitamente? Olha, já sei que não é algo bom. Já sei que não é algo bom. É igual aquela desculpinha lá. Ah, o salário mínimo tem que ser aumentado. A gente vai aumentar aqui R$ 100, porque isso aqui melhora a economia. Ah, é? Então por que não aumenta 1.000? Por que não aumenta 2.000? Por que não aumenta 5 milhões? Ou próximo. Outro ponto, é importante que a dívida do país esteja na própria moeda. Então, por exemplo, é importante que a dívida brasileira esteja em reais e não em dólar. Mas nunca é, né? Nunca é. A dívida sempre vai ser em moeda externa, porque a gente precisa importar as coisas. Não tem como essa dívida aí ser em moeda interna. Porque se estivesse em dólar ou qualquer outra moeda, aí tem uma capacidade a menos de pagar, porque você não pode imprimir dólar, né? Você vai imprimir reais, só que a dívida está em dólar. Então essa é uma outra limitação. E para mostrar um exemplo prático aqui, eu vou mostrar na tela do meu computador uma coisa bem interessante. Esse gráfico mostra a dívida dos países em relação ao PIB. Então, quanto mais verde, como por exemplo a Rússia ou coisa do tipo, a gente vê que a dívida representa 20% do PIB. E países em laranja representam mais de 100%. E um dos exemplos que muitas pessoas gostam de usar da MMT é o Japão. Por quê? O Japão tem uma das maiores dívidas em relação ao seu PIB, que é de 230%. Porém, eles argumentam que isso não é um problema, porque a dívida está em ien, né, que é a moeda do Japão, e também não apresenta risco. As pessoas confiam no governo japonês, tanto é que sua taxa de juros historicamente sempre é muito baixa, ou zero, ou até mesmo em casos negativos, coisas do tipo. Mas nem por isso é bom. A economia do Japão é uma economia zumbi faz anos por causa dessa merda aí. É uma economia zumbi, aquela bosta. Ela não progride, justamente por causa dessa merda aí. Eles endividaram tudo e agora não conseguem pagar. Então, o déficit público não é um problema se a dívida está no próprio país, né, na própria moeda, e se o governo também apresenta confiança ou algo do tipo. Então, o Japão é um caso de dívida altíssima, mas de inflação mais controlada e de juros baixíssimos, que seria a contra-argumentação, né, seria um exemplo, mais ou menos, que vai contra a economia tradicional, ou principalmente os liberais, ou coisa do tipo. E também tem outros países com bastante dívidas e que são desenvolvidos, ou coisa do tipo. Eu sei que é um tema que, se aprofundar, tem vários argumentos, várias camadas complexas, mas estou tentando trazer algo básico, assim, a primeira camada dos argumentos, né, a introdução a isso. E eles argumentam, né, a MMT diz então que o Brasil estar em déficit, a dívida aí crescendo, não é um problema se ela está controlada, é claro, e se ela está em reais. Então não seria um problema ultrapassar, porque países desenvolvidos ou coisa do tipo têm dívidas muito altas, como Itália também, França, Espanha, Reino Unido, o Japão é o exemplo clássico, e aqui Estados Unidos e tudo mais, né? Então é uma ideia que muitas pessoas defensoras da MMT gostam de usar. Outro ponto importante, que basicamente é um dos princípios da MMT, né, uma das premissas, é a identidade contábil. Que a soma do setor público, setor privado, setor externo deve ser igual a zero. Isso muda completamente a visão. Por quê? Se o Estado, por exemplo, está em déficit, logo existe um superávit no setor primário.
ou algo próximo. Por quê? A ideia é que muda a visão da MMT, ela inverte a visão. Porque se o Estado está em negativo, ou seja, ele está investindo no país, logo as empresas, o setor privado vai estar crescendo. E se o setor privado estiver no negativo, estiver em déficit, isso pressiona o setor público a ficar em positivo. Então, por isso que os defensores da MMT não vão gostar muito de ideias que defendem o superávit do governo, porque isso, teoricamente, acarretaria numa diminuição no setor privado ou coisa do tipo, que é o que realmente importa, né? As famílias, as pessoas ou coisa do tipo. Então, isso é um principal fator da MMT de que diverge bruscamente, né, das teorias que a gente está acostumado. E até mesmo eles alegam que algumas das crises podem vir, sim, de superávit do governo, o governo não está investindo no país, então é até um problema, isso pode até acarretar em crises econômicas. E por que a MMT ela é muito relacionada mais à esquerda ou até mesmo a alguns comunistas? Porque eu, particularmente, eu fiquei sabendo dessa teoria apenas dos comunistas que eu vejo na internet. Não vi em outros lugares. É porque a MMT questiona a austeridade fiscal, que é esse controle dos gastos públicos, né, que é a austeridade, mostra que o Estado tem muito mais capacidade de investimento e ela ajuda a combater a narrativa, né, que é muito falada, de que não há outra alternativa senão um corte de gastos públicos. Olha, é o seguinte, não existe esse negócio de investimento do Estado. Não existe. O Estado, todo o dinheiro dele, ou é porque ele imprimiu, ou seja, é basicamente um roubo, porque impressão de moeda é inflação, é roubo, ou porque ele arrecadou via imposto, ou seja, também roubou. Então, todo investimento do Estado é com dinheiro de roubo. Todo ele. Então, não existe um investimento do Estado que seja uma vantagem. Nunca. Porque ele já faz com dinheiro roubado. Então, resumindo as premissas da MMT para ficar bem claro para você. Governos que emitem sua própria moeda têm um funcionamento diferente do que famílias, né? Então, ele tem essa capacidade de impressão monetária, de déficits, que teoricamente não acarretará em prejuízos, na verdade vai acarretar em benefícios, né, investimentos para o setor privado. Os impostos do governo servem para dar demanda à moeda e também para controlar a liquidez da economia. Se a economia está tendo problemas de inflação, coisa do tipo, podem aumentar os impostos para desaquecer a economia. Aumentar os impostos para desaquecer a economia. Me diga uma única situação em que isso é bom. Não, é sério. Me diga uma única situação em que isso não foda toda a população. Eu gostaria de saber uma únicazinha. E assim há um controle melhor da inflação. Existe uma identidade igual a zero do setor público e setor privado. A dívida pública é uma ferramenta para controlar a taxa de juros e não para financiar o Estado. Porque, teoricamente, né, no que estamos acostumados, o governo emite títulos para arrecadar dinheiro para no futuro pagar essas pessoas, né, com juros, e ele usa esse dinheiro para investir. Mas, na visão da MMT, quando ele faz isso, não é para pegar dinheiro para gastar, porque ele já pode criar dinheiro, imprimir dinheiro. Ele faz isso para controlar a taxa de juros. Então, se ele quer reduzir a quantidade de dinheiro na economia, então ele emite os títulos, assim tem menos dinheiro, o dinheiro se aprecia e aumenta a taxa de juros. E a mesma coisa ao oposto, se ele quer diminuir a taxa de juros. Então o governo também estaria responsável por isso. Então o MMT gosta de dizer que o país que tem sua própria moeda, emite sua própria moeda, pode usar os gastos públicos para desenvolver o país. Então o limite não é o dinheiro, não é as coisas monetárias, e sim as coisas reais, a economia real, como trabalhadores, máquinas, recursos reais. E veja, ela está associada à esquerda, mas a própria esquerda também tem críticas a ela. A MMT não é uma teoria que é política relacionada para a esquerda e para a direita, teoricamente ela é neutra. Normalmente, quem é de esquerda gosta de usar essa MMT. Lembrando que ela ainda é pouco conhecida, pouco usada, ou ela está em desenvolvimento. E no futuro, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dando as críticas à MMT. Que também o Economia é Ciência já fez esse vídeo, até posso deixar o link na descrição. Mas a minha ideia nesse vídeo é apenas trazer a vocês sobre essa teoria e vocês mesmos tiram suas próprias conclusões, deixem aí no seu comentário o que você acha dessa teoria, pesquisem sobre, se vocês vão gostar, discordar, enfim. Tentei trazer aqui de forma mais honesta, explicando a MMT, para você poder entender. Mas é isso, já fazendo um anúncio para vocês e considere se inscrever no canal, espero que tenha gostado, deixe aí a sua opinião sobre a MMT. Ah, cara, sinceramente, essa MMT é um negócio mais retardado do que o keynesianismo, cara. Eu não pensei que conseguiria superar, mas o negócio supera e muito. Cara, comunista. Cara, comunista. Esse pessoal com essas ideias mirabolantes tinha que ser jogado numa ilha pra ver se eles conseguem colocar essas ideias em prática, cara. Puta que pariu, cara.
Ah, cara, nem keynesianismo, cara. Tem umas ideias tão... Não, deixa pra lá. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!